Muito bem, Wesley Dias aqui e hoje eu quero mostrar para você como criar metas para sua loja virtual. É um passo a passo bem simples, a gente vai entender primeiro o porquê das metas, certo? E como olhar para esses indicadores também que vão facilitar na construção de uma meta real que faça sentido para a realidade da sua empresa. Bom, a primeira coisa então que a gente precisa entender é em que, em quais aspectos, em qual é a métrica que a gente vai basear a nossa meta. Para isso, a gente precisa entender o que é um indicador-chave de desempenho, que é mais conhecido como KPI, do termo em inglês, né? E esse indicador, são medidas que mostram que de forma mais precisa, medidas que mostram de forma mais precisa e sucinta se uma loja virtual está progredindo ou não em direção à sua meta. Então, o indicador-chave ele vai mostrar exatamente se a loja virtual está caminhando conforme a meta que foi estabelecida. Por isso é importante, o primeiro passo é definir os indicadores-chaves. E aí a gente tem vários tipos de indicadores. Por exemplo, vendas, número de vendas, valores de ticket médio, por exemplo. Tudo que está ligado a vendas pode ser um indicador. Bem como marketing, né? Quantas pessoas foram atraídas para a loja, quantas pessoas fizeram pedido, aí misturam esses dois tipos de indicadores. Temos indicadores de atendimento de cliente, por exemplo, quantas pessoas acessaram o chat, quantas pessoas tiveram seus problemas resolvidos, também podem ser indicadores. Indicadores de produção, quantos pedidos foram entregues no mês de maio, no mês de junho e assim por diante. E gerenciamento de projetos, que é a parte de desenvolvimento da loja. Então, assim, eu quero implementar uma nova forma de pagamento. Quanto tempo demora para poder fazer isso? Então, é importante ter indicadores para todos os tipos de processos que são feitos dentro da empresa. E a loja virtual não é diferente, né? Uma loja virtual, ela simplesmente, a única diferença dela em relação a uma empresa física é que ela opera na internet. Mas, de fato, tudo aquilo que se faz necessário para uma empresa funcionar também vai utilizar a loja virtual. Bom, então vamos agora para alguns exemplos práticos de como aplicar isso no dia a dia da sua empresa, na sua loja virtual. Então imagine que a sua meta é criar ou aumentar 10% no próximo trimestre. Quero aumentar minhas vendas em 10%. Antes de entender ou fazer isso, você precisa primeiro saber quantas vendas diárias você faz. Então você precisa ter esse número. Qual é a sua venda diária? Depois você precisa saber qual é a taxa de conversão. Taxa de conversão é um número que mostra a quantidade de pessoas que entram e que compram. Então, geralmente a taxa de conversão no Brasil gira em torno de 1%. O que é isso? A cada 100 pessoas que acessam a sua loja, uma vai comprar. Por isso você tem uma taxa de conversão de 10%. E tráfego no site é a quantidade de pessoas de fato que acessam a sua loja. Então, veja que interessante. Você precisa saber quantas pessoas acessam, quantas pessoas compram, essa taxa de conversão, e qual é o faturamento diário. Aí sim você pode aplicar uma taxa de crescimento de 10%. Porque agora você sabe que se eu vendo 100, né, se eu quero aumentar 10% no próximo trimestre, eu vou ter que olhar para esse número e verificar se está 110. Porque eu queria um aumento de 10%. Faz sentido? Mais um exemplo. Eu quero aumentar agora a minha taxa de conversão em 2% no próximo ano. Agora eu vou utilizar outras métricas aqui embaixo, outros KPIs. Taxa de conversão permanece, porque é o que eu quero mexer de fato, então eu preciso saber qual é a minha taxa de conversão atual. Se eu não tenho um número atual de taxa de conversão, como é que eu vou saber se eu cresci ou não de 2%? Então é importante ter esse número aqui. Depois eu preciso verificar qual é a taxa de abandono de carrinho. Abandono de carrinho é quando a pessoa coloca um pedido no carrinho, mas não finaliza. Então, assim, essa taxa é importante, porque você pode estar tendo o seguinte comportamento do cliente. Ele clica em comprar, vai para o processo, chega no carrinho e ele abandona. Por algum tipo de problema no fechamento da loja, ou também por conta de frete, às vezes acontece. Então você precisa identificar qual é a sua taxa de abandono. E precificação competitiva também é uma estratégia que você precisa olhar seus concorrentes, verem como que eles estão trabalhando para aí depois, de fato, colocar esse número real, né? 2% é condizente com o que o mercado faz. Continuando a última dica aqui, eu quero, por exemplo, aumentar o tráfego do site em 20%. Então agora eu quero aumentar a quantidade de visitas, de pessoas que acessam o site. Então eu preciso saber qual é o número hoje, né? Quantas visitas eu tenho hoje por dia, por exemplo. E aí, de onde vêm essas pessoas? As fontes de tráfego vêm do Google, vêm do Instagram,
vem do Google orgânico ou dos anúncios que a gente faz no Google. Então, isso é muito importante. Vem do nosso site institucional, vem do WhatsApp, enfim, as fontes de tráfego, de onde vêm as visitas na minha loja virtual. Taxas de cliques promocionais, ou seja, quando a gente faz um anúncio, qual é a nossa taxa de clique? A taxa de clique é quantas pessoas viram e quantas clicaram, certo? Então, desse anúncio que a gente fez, quantas pessoas clicaram e vieram para a loja? Compartilhamentos nas redes sociais. Então, se eu quero aumentar o tráfego, eu tenho que estar olhando também as minhas mídias sociais, as redes sociais. E taxa de rejeição, que é quando a pessoa entra no site, mas não faz nada, né? É uma interação de menos de 1 segundo. Então, a pessoa entra no site, não era aquilo que ela queria, fecha. Isso é contado como taxa de rejeição. O normal é ter uma taxa de rejeição abaixo de 50%. Essa é a sua meta, 55% por aí, nessa faixa de 50% para baixo. Eu espero que tenha ficado claro. Ficamos esses exemplos aí, ficam esses exemplos para você poder analisar. E a ideia é que você acesse mais o site e tenha mais conteúdo de gestão, inovação, marketing e e-commerce. Um grande abraço, até o próximo.